Olá pessoal, mais uma vez a gente está dando continuidade ao nosso assunto ocultismo, na nossa página Meia Verdade, né? Espero que vocês curtam ela, né? Deu o toquezinho no curtir e no sininho. E aqueles que não forem inscritos, vocês podem informar para inscrever-se também, né? Ou mesmo aqueles que esporadicamente vão assistir isso no YouTube. Então vamos dar continuidade. Em outros vídeos eu fiz a comparação e falei da lenda de Édipo, não é? Aquela história de Édipo. Então, eu disse ali naquela lenda, contei a lenda e mostrei a comparação entre o homem e a esfinge, né? Que no caso, quando Édipo mata a charada, ele vê que é o homem, né, que a esfinge simboliza. Então, eu vou ler uma coisinha aqui que eu escrevi durante o tempo vá quando eu tenho, isso já escrevi faz tempo, mas vou ler aqui para vocês, porque é importante que vocês saibam. Naquele tempo, o homem, quando era iniciado, ele passava pelo vestíbulo, né, para entrar no templo, para começar os estudos dele, etc. Então, o que é que acontecia? Ele raspava a cabeça, certo? Que era um voto que se fazia quando estudava. Isso é parecido hoje em dia. Quando você passa no vestibular, né? Aí tem o trote, é raspado sua cabeça e você começa a estudar aquele primeiro ano, o primeiro período de faculdade. E o vestíbulo é o que chama hoje em dia de vestibular, né? Vestibular. Então, essa tradição, ela vem antiga, né? Muita gente não sabe disso. Uns sabem e deixa para lá, né? E outros que sabem, que tem essa lembrança, como eu tenho essa lembrança, né? Dessas comparações, né? Dos estudos da gente, eu estou dizendo isso para vocês. Então, uma das coisas que nós herdamos, né? Foi o raspar a cabeça quando passa no vestibular, porque passamos naquele vestíbulo, né? Naquele espaço. Por sinal, com muita luta, né? Para estudo, tudinho. Então vamos ver aqui o texto que eu escrevi. A esfinge, né? Eu aqui estou falando para o homem, né? Primeiramente para mim e para vocês também, certo? Então veja bem. Mas antes de entrar no templo, demos uma olhada nas grandes fases que o Egito atravessou antes do tempo dos povos íxeos. Aqui a gente está falando do Egito, porque a gente disse que ia começar pela base, né? Que esse conhecimento veio de onde? Da Babilônia, trazido por quem? Babilônia que eu digo aqui é a Suméria, onde ficava ali a região onde tinha Babilônia. Por ser uma grande cidade, né? Tornou-se uma grande cidade lá. Então, esses conhecimentos foi trazido por quem? Como a gente falou, a tradição veio através de Abraão, não é? Que trouxe essa tradição de lá. E no Egito foi inculcada essa tradição ali, ao ponto depois que Moisés estudou ela por completo, essa ciência, não é? Mas continuemos. A raça vermelha, portanto, não deixou de si mesma outro testemunho, além da esfinge de Gizé, prova irrefutável de que fizera e resolvera à sua maneira o grande problema, né? No caso aqui, a esfinge, a gente está se referindo ao homem. Essa doutrina cientificamente cultivada nos templos, prudentemente velada, ou seja, escondida sob os mistérios, mostra-nos, ao mesmo tempo, a alma do Egito, o segredo de sua política e seu papel capital na história universal. Esse arcano é a doutrina oculta de seus sacerdotes. Olha, novamente eu vou relembrar vocês. Doutrina oculta, aquele que está escondido. Então, continuemos. Desenterramos seus monumentos, deciframos seus hieróglifos, porém ainda nos resta penetrar no mais profundo arcano do seu pensamento.
Graças a escavações imensas, a trabalhos consideráveis, o povo egípcio nos é hoje melhor conhecido do que qualquer das civilizações que precederam a Grécia, pois ele nos mostra sua história em páginas de pedra. Ó, tem Champollion, tem Duke Maeller, tem Lepsius, Paul Pierret, o próprio Livro dos Mortos, François Lenormand, em História dos Povos do Oriente, etc. Esse pessoal tudo beberam nessas fontes para escrever suas obras, seus livros, não é? E nos trazer o quê? Conhecimento desse trabalho de arqueologia que eles fizeram, não é? Escavando aquela ruína, encontrando aqueles pergaminhos, aqueles desenhos, aqueles papiros. Então, comparado à Babilônia, como eu falei anteriormente, metrópole do mundo antigo, uma verdadeira cidadela da ciência sagrada, uma escola para os mais ilustres profetas, um refúgio e um laboratório das mais nobres tradições da humanidade. Nesses templos, nessas criptas e nessas pirâmides se elaborou a famosa doutrina do verbo luz, ou seja, da palavra luz, não é? Da palavra universal que Moisés trancará em sua arca de ouro e da qual o Cristo será a tocha viva. Depois a gente fala desse Cristo, mas continuemos. Assim, o sacerdócio egípcio atravessou os séculos com sua organização e seus símbolos arcanos, por muito impenetráveis de sua ciência. Mas, de pé sobre seus platôs graníticos, sobre o sol ofuscante, templos talhados em plena rocha, as necrópolis, os obeliscos, as pirâmides refletem a majestade de suas ruínas no Nilo transformado em mar. O rio cresce até o equinócio de outono e sepulta sob suas ondas o horizonte. Todos os anos, no solstício de verão, quando caem as chuvas torrenciais da Síria, o Nilo muda de cor e forma essa tintura de sangue de que fala a Bíblia. Realizou-se a frase de Hermes, o Trimegisto, aquele que possui as 3 partes da sabedoria, a Asclépios. Abre aspas. Ó Egito, Egito, de ti só restarão fábulas inacreditáveis às gerações futuras, e de ti só sobreviverão as palavras talhadas na pedra. Fecha aspa. Abre aspa. A luz de Osíris. Fecha aspa. Que clareava em outros tempos para os iniciados as profundezas da natureza e as volutas celestes. Extinguiu-se para sempre nas criptas abandonadas. A verdade é imutável em si mesma, apenas ela sobrevive a tudo, mas ela muda de moradias, como de formas e suas revelações, ou seja, ocultar de novo, né? São intermitentes. Ponto. Vejam bem, pessoal, quando eu falei há pouco tempo sobre o Cristo aqui que a gente se refere, não é um personagem. Não vamos idolatrizar. O Cristo, a palavra Cristo, como Buda, Osíris, Krishna, essas palavras, em cada idioma, em cada civilização, significa única e somente uma coisa: o sol. Não estou me referindo aqui a esse sol material. Estou me referindo ao sol espiritual que habita dentro da gente, esse Cristo, certo? Veja que os iniciados, quando passavam pela Grécia, pelas essas grandes civilizações, eles recebiam o título de Crestos, não é?
que traduzindo para a gente Cristo, ou seja, tem a luz. Veja que na Igreja Católica, aquele santíssimozinho que o padre segura, que é um cálice com um sol, aquilo é o Cristo. Veja que não é uma pessoa, é uma luz que habita dentro da gente. É semelhante ao que a gente vê nas pinturas sacras, né? Aquele santo, a própria figura ou a estátua, a pintura de Jesus com aquela auréola. No caso do judeu, lá em Israel, ou onde ele estiver, ele usa o que ele chama de kippá, aquele gorrinho pequenininho. Como também o Papa, os cardeais, né, os bispos, usa o que também chama solideu, que é a mesma coisa, só modifica o nome. Então vocês observem que na antiguidade, para quem conheceu um padre, quem tem da minha idade para trás, antigamente os padres, eles usavam a coroazinha, né? Mandavam tosar, fazer uma coroazinha aqui, que aquilo representava justamente o quê? Esse Cristo interior que habita em cada ser humano quando ele recebe o quê? O conhecimento, a iluminação, que ele se torna, digamos assim, o Illuminati, certo? Aquele que foi iluminado. Por quem? Pela luz de Deus, certo? Do mesmo jeito que no Egito Antigo tinha Amenófis IV, que trocou o deus Amon pelo deus Atom, passou a acreditar num único. Quer dizer, quebrou o politeísmo, né? E instituiu na história o monoteísmo, né? Com a adoração ao deus Atom, ou seja, o Sol. Então ele fazia adoração exteriormente ao Sol, esse Sol material, em comparação com essa adoração que ele faz ao Sol interior, esse solzinho que eu falei. Ora, o Sol exterior obriga-nos a, quando olhar para ele, a gente fechar os olhos, né? O Sol interior, aí a gente fica voltado para o Oriente. Então, no homem, interiormente, a parte de trás, o homem, essa ideia, esse espírito, essa alma deve virar no interior dele e voltar-se para quem? Para essa parte de trás, que dentro do homem, porque tudo, as forças são equilibradas, né? Se fora aqui é o Oriente, dentro é o contrário, não é? Quem já entrou no templo vê, você entra pelo Oriente externo. Só que lá na frente representa um tal sacerdote ou venerável, se for numa loja maçônica ou qualquer coisa, representa o Oriente interno. Então se volta para ele, faz adoração a ele. Exteriormente, o culto exterior, lembra-se daquele duas ciências, uma interna e outra externa? Então o culto exterior é voltado para o grande, digamos assim, a grande cabeça, né? Ao Deus. E o interior é para a mais semelhança desse grande Deus, que é o Sol interior. Então, perceber aí, essa palavra é Cristo. Não vamos aqui idolatrar coisa, né? Feito um teatro, como a gente vê nas representações, que no futuro a gente vai falar sobre isso. Então, meus amigos, agora, esse vídeo que eu estou publicando aqui, eu vou desligar aqui o celular para publicar ele. E depois a gente vai dar continuidade a esses assuntos, não é? Pegando o fio da meada, para a gente ver como a gente estuda, quais os métodos, os segredos que a gente usa para entender determinado livro, determinado assunto, compreender esses códigos que estão embutidos, né? Que os iniciados escrevem ali, que funcionam como cartas de um iniciado para outro iniciado, né? E para o povão, aquilo que está ali escrito, né? É a chamada leitura cursiva. Mas os iniciados, esses que sabem do ocultismo, eles sabem como pegar os segredos que estão ali dentro. Então, meus caros amigos, até daqui a pouco. Tchau.